Fabiana, professora de confeitaria, e hoje nós estamos aqui para mostrar a segunda parte das nossas rosas de açúcar. Ontem nós fizemos a primeira parte, que foi o botão da rosa, o miolinho dela, e a gente precisou deixar secando por 24 horas. Estou aqui com o meu material feito ontem, tá? E agora nós vamos começar a segunda parte das rosas, que nós vamos começar a fazer as pétalas. Para a gente fazer as nossas pétalas, nós temos que pegar um pedaço de pasta, tá? Massa elástica, e a gente vai sovar, tá? Sova bem, desenvolve bem a elasticidade dela, deixa uma massa bem elástica. Com a nossa massa sovada, agora a gente vai abrir com a ajuda de um rolinho. Vamos abrir a massa bem fininha, tá? Quanto mais fino, melhor o acabamento das nossas pétalas. Mais delicado fica. Abri a pasta bem fininha e agora eu vou cortar a minha pétala com um cortador menor. Eu tenho dois cortadores de dois tamanhos diferentes, o menor e o maior. Eu vou começar pelo menor. Vou cortar. Vou dar uma movimentada aqui para que o acabamento saia perfeito, para que não fique rebarbas. E vou ejetar. Se você não tiver o cortador de ejetor, não tem problema, você pode fazer com um cortador tradicional. Vou cortar duas desse tamanho menor. Vou passar aqui o dedinho, a mãozinha para tirar as rebarbas. E vou cortar duas com um cortador maior. Já deixei tudo cortado e eu não posso deixar as minhas pétalas, as minhas flores cortadas assim exposta, tá? Eu preciso colocar um plástico em cima para cobrir e não deixar exposto ao ar, senão ele seca. Eu tenho aqui folhas plásticas, tá? Que eu só vou colocar em cima para proteger ele da umidade do ar. Agora com uma plaquinha de EVA, eu vou colocar a minha pétala e vou pegar um boleador. Pode ser o de metal ou pode ser o de plástico, tá? O de metal é um pouquinho mais pesado e ele faz com que a gente precise fazer menos força, menos pressão, mas a gente consegue usar o de plástico também. Eu gosto de usar a bolinha maior e a gente vai fazer pressão para bolear a flor do meio para fora, tá? Então, o meu boleador tem que estar metade dentro da flor e metade fora da flor, tá vendo? Agora nós vamos fazer a pressão. Uma leve pressão, a gente não precisa franzir muito a nossa pétala. Eu quero apenas que ela fique um pouquinho mais maleável e mais fina, tá? Que a gente dê um certo acabamento na nossa pétala, que ela tenha mais suavidade. Vou fazer isso em todas as minhas pétalas. Minhas pétalas estão finalizadas. Se por um acaso você apertou demais e enrugou a bordinha aqui da pétala, você tem como consertar, tá bom? Você pode colocar ela em cima da superfície e com a plaquinha de EVA mesmo, você dá uma leve pressionada para tirar essas ruguinhas que ficam na sua pétala. Conforme a gente boleia as nossas pétalas, pode ser que faça uma pressão muito grande na divisão entre uma e outra e a gente precise passar uma faquinha ou estiletezinho para cortar aqui a dobrinha. É muito importante que essa dobrinha aqui, ela esteja bem definida, tá? Que seja um cortezinho bem definido para na hora da gente montar a nossa rosa, tá bom? Com as linhazinhas já cortadinhas, todas bem definidas, agora eu tô pronta para pegar o meu miolinho, que a gente já deixou pronto ontem, e começar a cortar. Primeira
primeira coisa que nós vamos fazer é pegar a nossa colinha de CMC e um pincelzinho para a gente começar a colar. Então, eu tô com a minha colinha aqui, tá? Já deixei ela preparada ontem e vou só encostar o pincel suavemente. Vou tirar aqui todo o excesso de cola, porque eu quero só umedecer. Lembra que muita cola não cola. E vou colocar só colinha no miolinho da minha flor. Agora eu vou pegar o meu botãozinho e vou furar bem no centro da minha flor e vou transpassar aqui, vou colar. Tá bom? Colei aqui o centro da minha flor. Na hora de posicionar aqui as minhas pétalas, existe uma posição correta que eu vou colocar agora para vocês acompanharem a imagem da ordem das pétalas que vão ser coladas. Nessa imagem, você vai ver a numeração da ordem correta em que você vai colar as suas pétalas. Precisa seguir essa numeração para que dê tudo certinho. Quem me passou essa dica da ordem das pétalas foi uma professora muito boa, especialista em flores, chamada Lígia Reza, uma professora de São Paulo, que fez vários cursos e ela ministra vários cursos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou posicionar a flor para mim, tá? E vou passar a cola na pétala número 1. Passo cola nela inteira e vou puxar ela até a pontinha da minha coxinha. Não tem problema se ela rasgar um pouquinho, tá? A gente vai colar ela inteira. A minha pétala tem que estar, a pontinha da pétala, no mesmo nível do meu botão, tá? Ele não pode estar para baixo nem para cima, tem que estar no mesmo nível do meu botão. E agora eu vou começar a colar. Então, no desenho de vocês, a gente tem a número 1, aí pulo uma pétala, a número 2, vou passar colinha nela também. Vou colar ela todinha no botão, vou abraçar o botãozinho. Pula mais um número, aí vem a número 3. Abraço as minhas pétalas. Vou colar agora a número 4 e, por último, a número 5. Elas têm que estar sempre todas bem abraçadinhas, para que fique um botão bem bonitinho, bem fechadinho. Quanto mais fechadinho o seu botão, mais bonitinho vai ficar a sua rosa. Então, essa é a primeira parte do botão. Vou pegar agora a minha segunda florzinha, que foi cortada, e vou fazer o mesmo processo de bolear as pontinhas. Vou passar colinha no centro. E vou fazer o mesmo processo. Nessa hora, na hora da montagem, a gente precisa posicionar as pétalas da maneira correta. Então, aqui está a junção entre uma pétala e outra. Eu vou posicionar ela no meio da minha próxima pétala. Vou passar a colinha também e vou seguir aquela mesma sequência. Nessa hora, se ela quebrar aqui embaixo, não tem problema, tá? Nós vamos vir agora com outro tamanho de pétala para ele poder corrigir. Se por um acaso você só tem cortador de um tamanho, não tem problema.
Você vai abrir a pasta um pouco mais grossinha e vai usar o seu cortador. Vai fazer o mesmo processo, vai cortar do mesmo jeito, só que ela mais grossinha. Porque aí com o boleador a gente consegue dar mais comprimento na sua pétala. Então, com a minha pétala, a minha flor mais grossinha já, isso se você tiver o cortador de um tamanho só, tá? Eu vou colocar aqui na minha plaquinha de EVA e eu vou pressionar primeiro ela do centro para frente, esticando a minha pétala, tá? Não tem problema se der uma fundadinha, se deformar. Primeiro a gente tá só aumentando o tamanho da nossa flor, tá? A gente vai esticar pétala por pétala. Minha pétala vai ficar assim, ó, ela vai ficar meio profunda aqui, mas não tem problema. Agora, nós vamos começar a bolear a lateral que ficou mais gordinha, tá bom? Pronto. Estiquei a minha forma, tá, de flor, boleei as laterais e ela ficou bem fininha, tá, bem delicada. É isso que a gente precisa, tá bom? Agora, vamos fazer o mesmo processo. Vamos passar a colinha no centro e vamos colar o nosso botão. Posiciona a junção das duas flores de frente para uma pétala. E a partir da o terceiro corte, nós vamos colar só a metade da nossa pétala, tá? Então, a gente vai passar a colinha só na metade, porque a gente vai começar a dar abertura para nossa rosa. Então, vou abraçar a minha rosinha aqui, a minha pétala, e eu colei só a metade. Aqui, a gente vai começar a dar movimento. A gente pode dar um caimento para trás, para dar movimento na minha pétala. E vou seguir a mesma ordem. Quando a gente vai juntar o número 4 e o número 5, vai ficar uma dobrinha aqui. A gente tem que colar bem essa dobrinha entre uma pétala e outra, para ela poder assentar mais naturalmente. Nessa hora é muito importante a gente usar a nossa mão, tá? Não pode usar a unha, mas usar os nossos dedos e o apoio da nossa mão. Pode segurar assim e apoiar. Vamos fazer todo o movimento aqui. Quanto mais movimento a sua flor tiver, as suas pétalas tiverem, mais natural vai ficar a sua flor. Se você acha que tá muito aberta, você pode colar um pouquinho, tá? Nessa hora é bom você ter uma foto de uma rosa de verdade ou uma rosa na sua casa, para você poder acompanhar aqui o movimento natural da sua flor. Vamos para a nossa quarta flor. Então, aqui eu também cortei com um cortador menor para mostrar para vocês. E a gente vai esticar, vai alongar do centro até mais ou menos a metade da nossa pétala. Nós vamos alongar a nossa florzinha. Essa é a nossa última flor, tá bom? Para fazer pétalas. Você pode fazer mais 2 ou mais 3. Quanto mais folha tiver, mais abertura e maior vai ser a sua rosa, tá bom? Mas nós vamos fazer a última, a quarta. Então, essa eu preciso deixar a ponta bem fininha e bastante franzida, tá? Não muito, não é um repolho, como diz a professora Lígia, mas tem que deixar ela bem franzidinha. Então, nessa hora aqui, tô aqui com a minha flor já toda boleada. Nós vamos fazer esse movimento circular de fora para dentro. E a gente vai deixar ela um pouquinho côncava, tá? Ela vai ficar um pouquinho parecendo uma concha, tá? De fora para dentro, para deixar ela côncava. Com a minha flor toda côncava, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou virar ao contrário, e aí eu vou
dar um acabamento enrolando aqui as pontinhas, para ficarem com as pontinhas viradas para fora, como se fosse o desenrolar das pétalas naturais da sua rosa. Quanto mais fininho ficar a sua pétala, mais bonito vai ficar esse trabalho. Vou passar cola só no centro agora e venho com a minha rosa para colar, da mesma maneira das outras. Agora eu vou passar cola só aqui no pezinho da minha folhagem, tá? Das minhas pétalas. E vou colar naquela mesma sequência. Colei todas as minhas pétalas. Venho agora com o pincelzinho e vou dando uma colinha de acordo com a abertura que você quiser dar para o seu botão. E aí, nós vamos finalizar com as pontinhas aqui da nossa pétala para dar um caimento. Ela naturalmente cai para trás, então a gente vai fazer similar, vamos imitar esse movimento natural da nossa rosa. Aqui eu posso fazer mais pétalas, posso fazer mais 2, mais 3 pétalas, tá? Quanto mais pétalas tiver, mais movimento você vai ter, mais abertura você vai ter na sua rosa. Depois que eu terminei, finalizei a movimentação das minhas pétalas, agora nós vamos deixar secar, tá? Ela precisa secar aí pelo menos umas 4 horas para a gente poder começar a pintar, tá? O ideal é que fosse também de um dia para o outro, mas com 4 horas a gente já consegue pintar as nossas pétalas. Onde eu vou deixar secar? Você pode deixar secando numa caixinha, sabe aquelas bandejas de ovo plástica? Você pode cortar, colocar ela suspensa e cortar o fundinho e deixar ela suspensa assim, para ela secar, tá bom? Ou você pode simplesmente deixar ela encostadinha aqui na espuminha, tá? Cuidado, porque se você colocar ela muito reta aqui em cima da espuma, vai deixar a sua pétala reta. Então, vamos deixar o caimento aqui da sua pétala, tá? E vamos deixar ela secar aqui na espuma, tá bom? Depois que as minhas pétalas já estão um pouco mais secas, vocês vão sentir que ela tá um pouquinho mais firminha, a gente vai começar a pintar. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar um pincel macio, vou encostar aqui no corante, então só lembrando que eu tô usando o corante coral da Sugar Art, é um corante um pouco metálico. Eu vou tirar o excesso do meu corante e vou vir aqui, ó, suavemente nas minhas pétalas, tá? É só a gente dar aqui uma leve coloração nas bordas, eu não quero pintar a minha flor toda de rosa, tá? Se eu quisesse ela toda rosa, eu poderia usar já uma pasta rosa para depois finalizar com o pincel. Eu quero uma flor branca com uma coloração suave de rosa coral. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado. E olha só, rosas, flores no geral, a gente só aprende fazendo, tá? Então, ponham a mão na massa, treinem bastante, façam bastante. Como eu sempre digo para os meus alunos, depois de 100 fica perfeito. Até a 99 a gente ainda vai achar defeito, mas depois de 100 tá perfeito. Então, treinem bastante, produzam bastante flores, bastante rosas, tá? E depois coloquem aí nas redes sociais de vocês, no Instagram, no Facebook, me marca para eu poder acompanhar vocês, tá bom? Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado, dê um like aí no vídeo, se inscrevam no canal. Tchau, tchau!